Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui neste canal. E sim, chegamos ao dia 56 dessa jornada. Uau! Quase 2 meses juntas. 2 meses. Grandes coisas o Senhor fez na minha vida e com certeza o Senhor fez na sua vida também através deste devocional. E sim, hoje é o último dia desta jornada, onde nós estudamos, nos aprofundamos neste devocional tão maravilhoso, tão rico, que é o devocional Mulheres Enraizadas, da pastora Viviane Martinello. Como eu fui tratada durante estes dias, como o Senhor trabalhou nas minhas raízes. Meu Deus do céu, eu não sei você, mas eu fui muito tratada, muito ministrada. Hoje mesmo, conversando com alguém, eu não lembro com quem foi, eu falei que como é engraçado. Todas as vezes que eu sentava, né, para estudar o devocional, fazer as anotações do devocional antes da gravação, o Senhor ministrava coisas a mim durante o meu estudo ali de manhã, no meu devocional, estudando, me traziam algumas coisas, né, à memória para estar falando. E aqui, quando eu sento aqui para gravar o devocional, parece que é diferente da hora que eu li de manhã. Já o Senhor parece que traz outras coisas que eu não tinha percebido quando eu li de manhã. Então, assim, o Senhor trabalhou comigo de várias maneiras. Na primeira vez que eu li esse devocional, onde eu não fiz aqui os estudos, o Senhor trabalhou comigo. Estudando o devocional para gravar para você, o Senhor trabalhou comigo de uma maneira. Sentando aqui para gravar, o Senhor trabalhou em mim de uma outra maneira. E de verdade, eu acredito que se eu sentar para ouvir os vídeos, os meus vídeos aqui, eu acredito de verdade que o Senhor vai ministrar em mim de novo, de uma maneira diferente. Então, realmente, a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, a cada instante. Parece que a nossa lente, ela é trocada à medida que nós vamos nos aprofundando nesse lugar de intimidade com o Senhor. Parece que quanto mais nós vamos tendo intimidade com Deus, quanto mais nós nos colocamos nesse lugar secreto, quanto mais nós permitimos o Senhor tratar as nossas raízes, mais a nossa visão muda, mais o Senhor limpa realmente as nossas lentes, o Senhor troca as nossas lentes, nos faz nos enxergar de uma maneira diferente. E hoje, como eu falei anteriormente, agora nesses últimos dias, hoje, na verdade, não é o fim desta jornada, é o começo desta jornada. Nós estamos hoje começando. Você vai terminar aqui, ó, isso aqui, você só vai fechar esse devocional. Mas a tua jornada real de transformação, ela vai começar daqui para frente. Ela vai começar quando você realmente decidir viver cada ensinamento desse devocional. Quando você decidir aplicar cada ensinamento. Porque o segredo, como é o título desse devocional, o segredo é permanecer. Nós precisamos daqui para frente permanecermos neste lugar. Neste lugar aonde de tempos em tempos as nossas raízes elas são tratadas, de tempos em tempos o Senhor vem e examina as nossas raízes. De tempos em tempos o Senhor vem e poda as nossas motivações. De tempos em tempos o Senhor vem e nos pede para expormos as nossas raízes diante dele, aonde ele limpa, aonde ele tira os fungos, aonde ele nutre as nossas raízes. Então nós precisamos
permanecer neste lugar. Este é o segredo de uma vida realmente enraizada no Senhor. De nada vai valer se você simplesmente fechar o seu devocional, fechar a sua Bíblia e seguir a vida como se você não tivesse aprendido nada. Não adianta eu apenas ler se eu não praticar. Nós precisamos, de forma intencional, praticarmos tudo isso que nós estamos aprendendo aqui durante esses dias. Então, realmente, a tua jornada, ela está só começando. Porque o segredo é realmente permanecermos firmes. E eu quero aqui, antes de nós iniciarmos o devocional de hoje, pedir para você, mulher, quem sabe esse é o primeiro vídeo que está aparecendo para você. Eu tenho alguns pedidos para te fazer. O primeiro deles é, se você ainda não é inscrita aqui no canal, se inscreve aqui no canal. E você que está assistindo, se você ainda não curtiu esse vídeo, eu quero te pedir para você curtir o vídeo, ativar o sininho das notificações, porque assim, toda vez que um novo vídeo for postado, você será notificada. Laura, e aí, quando acabar os 56 dias, como vai ser a nossa jornada? O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos estudar? Acabou aqui a jornada, você vai continuar postando vídeo, não vai postar? O que você vai postar? O que a gente vai aprender? Porque tem pessoas que estão bem certinho na jornada. Estão comigo desde o primeiro dia e chegaram aqui nesse último dia certinho comigo, postando na sequência. E você que está assistindo aqui, não vou dizer atrasada, porque eu sempre falo que você não está atrasada. Você está no tempo que o Senhor escolheu para você, para trabalhar nas suas raízes. Mas quem sabe você está assistindo um ano depois, um mês depois que esse vídeo for postado, enfim. E aí, agora, o que eu faço? Qual é a continuidade? Parou aqui, né? O que tem mais pela frente? O que nós vamos estudar agora, todas as manhãs? Então eu quero compartilhar com você, você que está assistindo aqui esse devocional, você vai ficar sabendo agora qual é o nosso próximo devocional. Porque sim, nossa jornada está só começando. E nós vamos agora, nós nos tornamos mulheres enraizadas no Senhor. O Senhor curou as nossas raízes, o Senhor tratou as nossas raízes, aparou as nossas motivações e nós vamos começar a frutificar. E uma vida de frutos, uma vida fértil, é uma vida de plenitude. Sim. E a partir do dia 1º de outubro, tá? Se você está assistindo esse devocional, no dia exato que ele foi postado, esse devocional está sendo postado no dia 26 de setembro de 2025. Então, se você está assistindo esse vídeo exatamente no dia que ele foi postado, saiba que a partir do dia 1º de outubro, nós iremos começar esta jornada. Sim, a jornada Plenitude, da Camila Vieira. Serão 40 dias de devocional. E se prepare, porque grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida através deste devocional. Então, minha amiga, se você ainda não tem este devocional aqui, já providencie o seu devocional. Você tem aí alguns dias para comprar o seu devocional, para ele chegar na sua casa, para nós começarmos juntas, dia 1º de outubro, esta jornada Plenitude. Sim, nós iremos estudar esse devocional. E esse devocional é muito importante que você tenha o livro em mãos. Por quê? Porque ele tem muitas atividades. Eu vou mostrar aqui para você, ó, tá? Então, desde o primeiro dia, ele já tem muitas atividades que precisam ser feitas, tá? Então, é importante realmente você ter o seu livro em mão, o seu devocional em mão. Adquira o seu devocional, porque essa será a nossa jornada. Como eu falei, a sua jornada está só começando. Você se tornou uma mulher enraizada no Senhor. E agora você vai começar uma jornada de 40 dias
para viver uma vida de plenitude em todas as áreas. Então, se prepare. Se você gostou dessa notícia, se você está animada para essa próxima jornada, já deixa aqui nos comentários para eu saber que você estará comigo nessa próxima jornada de 40 dias. Sim, nós vamos estar mais 40 dias juntas e será maravilhoso, será extraordinário o que o Senhor vai fazer nas nossas vidas nesta jornada plenitude. Amém? Deixa aqui nos comentários para eu saber que você vai estar comigo nesta jornada. Vamos lá comigo. E agora nós vamos orar para iniciarmos o nosso devocional de hoje. Nosso devocional de hoje traz como título Permanecer é o segredo. Então vamos orar, entregar ao Senhor este momento, uma oração de gratidão a Deus. Uma oração de entrega. O Senhor esteve conosco todos os dias. Eu senti a presença de Deus forte aqui comigo todos os dias, todos os dias. E eu acredito que você também conseguiu sentir a presença dele aí com você. Então, que hoje o Senhor renove as tuas forças para você permanecer, porque a jornada está só começando. Vamos orar? Senhor Jesus, Paizinho querido, Deus de amor, Deus de graça. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais este dia, Senhor. Deus, obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou, Pai. Grandes foram as lutas, grandes foram, ó Deus, os desafios, mas nós permanecemos, Deus, firmes na Tua presença, firmes, ó Deus, aqui, Senhor, curando as nossas raízes. Pai, que hoje, neste dia, o Senhor venha nos trazer clareza, Senhor, da importância de permanecermos, que não venhamos desistir, mas que venhamos permanecer, ó Pai, nesta jornada, neste caminho. Deus, é o que eu te peço, Pai, neste momento, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 15, versículo 16. João 15, 16. Diz assim: Vocês, 15, 16, isso mesmo. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o meu Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Vamos ler de novo? Olha só, presta atenção neste versículo. Vocês não me escolheram. Não fomos nós que escolhemos o Senhor. Não fui eu que escolhi o Senhor. Foi o Senhor que nos escolheu. Foi Ele quem nos escolheu. Eu o escolhi. E o Senhor nos escolheu para quê? Para qual propósito? Eu vos escolhi para irem e darem frutos. O Senhor não nos escolheu para sermos inférteis, para sermos infrutíferas. O Senhor nos escolheu para darmos frutos. E não é qualquer fruto. É um fruto que permanece, ou seja, um fruto que de estação em estação ele sempre vem. Um fruto que permanece. A fim do quê? Para qual propósito? Para que o Pai lhe conceda o que vocês pedirem em meu nome. Ou seja, se nós vivermos essa ordem do Senhor, de permanecermos nele, darmos frutos, o Senhor vai conceder tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai. Ela inicia o devocional de hoje dizendo assim: Você chegou até aqui. Uau! Pela graça e amor de Deus. Nós chegamos. Quantas lutas, meu Deus, quantas lutas.
Creio que a sua vida tenha sido transformada nessas 8 semanas. Eu quero já te convidar aqui a deixar nos comentários quais foram as transformações que o Senhor fez na sua vida. Compartilhe quão transformador foi para você estar aqui nessa jornada. Assim você vai incentivar outras pessoas também a viverem essa jornada. Ou quem sabe, qual foi o devocional que mais falou com você? Aquele que mais mexeu, aquele que assim foi de encontro, aquele que o Senhor te encontrou? Qual foi o devocional que foi aquele que apareceu para você e que o Senhor te encontrou e te colocou nessa jornada? Quem sabe vai lá no devocional, quem sabe foi o 2, o 3, o 4, o 40. Volta lá no devocional e deixa um comentário dizendo: esse devocional falou comigo. Foi esse devocional aqui que o Senhor me despertou. Foi nesse devocional que o Senhor, expôs a minha raiz, o Senhor aparou as minhas motivações, foi o que mais mexeu comigo. Coloca lá para você incentivar as outras pessoas também a fazerem parte desta jornada e não desistirem no meio do caminho. Volta lá e diz: esse devocional aqui mexeu comigo. E hoje eu estou aqui para dizer que eu não desisti, mas eu permaneci. Incentive as pessoas, diga para elas: o segredo é permanecer. Permaneça, vá até o final, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida. Então não desista, permaneça. Que jornada incrível! E você que talvez sempre tenha tido dificuldade em terminar o que começou, pôde, durante essas 8 semanas, desenvolver seu processo de cura até chegar a este último dia de devocional. Quantas coisas na sua vida você começou e não terminou, mas esse devocional você conseguiu começar e terminar. E essa é a oportunidade para você olhar para você no espelho e dizer: eu termino tudo aquilo que eu começo. Porque quando eu termino, eu tenho um resultado extraordinário no final e eu sou merecedora do resultado que eu tenho por começar e terminar as coisas que eu começo. É exatamente sobre isso que eu gostaria de tratar no fim deste livro. Permanecer. Você permaneceu. Mesmo apesar das lutas, mesmo apesar das dificuldades, mesmo às vezes não conseguindo assistir o devocional no dia que ele foi postado, na hora que você gostaria, mas você não desistiu, você permaneceu. As palavras de Jesus aos discípulos antes de partir para estar ao lado do Pai serviram justamente para enfatizar a necessidade de produzir frutos que permaneçam. Cristo sabia que em sua época muitos frutificavam, mas nem todos os frutos eram bons ou permaneciam na verdade. Então existem árvores que vão dar frutos, mas frutos secos, frutos que não permanecem, aquelas árvores que dão frutos em um ano, depois 3 anos não frutificam, depois dá fruto de novo, dá pouco fruto, aí tem ano que dá um monte de fruto, aquela árvore que não permanece na constância. É uma árvore que você nunca sabe quando ela vai dar frutos, de tão perdida que ela é. Mas uma árvore que permanece no Senhor, ela dá frutos e dá frutos constantemente. A multiplicação dizia respeito a um segredo que só se descobre na prática do reino. O segredo, ou seja, permanecendo. Somente a constância e a permanência nas raízes são capazes de produzir frutos dignos de transformação. Somente a permanência é capaz de produzir frutos dignos de transformação. Um dos maiores objetivos de Jesus sempre foi e ainda é formar homens e mulheres capazes de permanecer nele e de multiplicar a boa semente da cura e da transformação.
Tem um versículo lá na Bíblia, ó, lembrei dele agora. Não lembrei desse versículo quando eu estava lendo, por isso eu não anotei. E aí o Espírito Santo me trouxe agora, que é aquele versículo, né? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão frutos. Ou seja, é exatamente isso que ela está dizendo aqui. Se nós permanecermos no Senhor, enxertados no Senhor, enraizados nele, não é permanecermos na nossa força, na força do nosso braço. Não é acharmos que a partir de agora iremos conseguir fazer tudo na força do nosso braço. Vamos ser independentes. Não, o Senhor está dizendo aqui, ó, permaneçam em mim. É na dependência no Senhor. Nós precisamos permanecer enraizadas no Senhor, enxertadas no Senhor. Porque quando nós permanecemos nele, nós continuamos frutificando. Isso significa que a jornada ela não deve acabar em você. É sua responsabilidade carregar seu legado e abençoar as pessoas com o que aprendeu até aqui, enquanto permanece em Cristo. Porque se nós permanecermos no Senhor, nós vamos dar frutos. E frutos carregam sementes, certo? E essas sementes são o legado que nós vamos deixar, porque essas sementes elas vão ser plantadas e dessas sementes vão nascer novas árvores que vão gerar novos frutos e isso vai ser dado continuidade. E aqui eu vou dizer algo para você. Não pode, eu vou chegar até mais pertinho de você. O que você viveu nessas 8 semanas, nestes 56 dias, não pode parar em você. Não pode parar em você. Você precisa continuar esta missão. Você precisa dar continuidade nesta jornada. Sim, você precisa dar continuidade nesta jornada. Seja compartilhando esse devocional com alguém ou sendo ainda mais ousada. Como assim, Laura? Reúna mulheres na sua casa. Chame as suas amigas e se reúnam para estudar este devocional. Laura, 56 dias, todos os dias estudando com as mulheres na minha casa, meu Deus do céu. É muito, é muito. Pegue um devocional por semana e passe um ano estudando com as suas amigas. Ou crie um grupo no WhatsApp e diariamente compartilhe os teus aprendizados com esse devocional. Decida todos os dias, todos os dias, compartilhar um vídeo desse no teu Instagram. A jornada vai terminar agora nesse vídeo, então a partir de amanhã decida compartilhar o dia 1 nos teus stories do Instagram, no teu story do WhatsApp. Amanhã você compartilha o dia 2, no outro dia você compartilha o dia 3. O grupo da tua igreja, faça algo, mas lembre-se, o que você viveu aqui nestes 56 dias não pode parar em você. Você precisa dar continuidade. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo estratégias. Quais são as estratégias que Ele vai te dar para você continuar aquilo que chegou até você? Existe um convite para mergulharmos em um nível mais profundo, mas não se preocupe, você não está sozinha, pois Ele estará ao seu lado e sabe o que você pode suportar.
O Senhor hoje está nos convidando a vivermos um nível de profundidade nele. Como eu te falei, a jornada está só começando. Nós precisamos viver um nível de profundidade. E quando nós decidimos viver esse nível de profundidade, precisamos saber que enfrentaremos desafios, que dificuldades virão, mas o Senhor não vai permitir que nós venhamos passar por desafios além daquilo que nós podemos suportar. Ele estará ao nosso lado. Deus conhece a dose de fracasso e de sucesso que você aguenta, sem romper ou quebrar. Então, na mesma medida que o Senhor sabe o tamanho da luta, da dor, da dificuldade que nós suportamos, o Senhor também tem consciência do tamanho do sucesso que nós conseguimos suportar. Sim, você também precisa ter estrutura o suficiente para suportar as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Existem bênçãos que o Senhor deseja te entregar, mas Ele ainda não te entregou, porque Ele olha para você e sabe que você ainda não tem estrutura o suficiente para receber essas bênçãos. Então, você está recebendo conforme a sua medida de fé, conforme a sua capacidade. Talvez seja por isso que você tem pedido para Ele derramar sobre você, sobre a sua vida e usá-lo com maior intensidade. E o silêncio tem sido a resposta do Pai. Quem sabe você tem pedido mais do Senhor, mas Ele não tem derramado mais sobre a tua vida. Porque Ele olha para você e sabe que você não tem estrutura para suportar. Eu vi a Vitória Martinello, ela estava falando disso na conferência de mulheres, na pregação dela. Algo que o Senhor falou para ela. Ela estava eles são líderes do grupo de jovens, a Vitória junto com seu marido, com o Marcos, e eles estavam num culto de jovens e ali eles orando, pedindo mais do Espírito Santo, mais do Espírito Santo. E ela falou que naquele momento o Senhor falou muito forte com ela. Não adianta pedir mais da minha presença se você não tem estrutura para suportar mais da minha presença. Então, antes de nós pedirmos mais para o Senhor, mais do Senhor, mais da presença do Senhor, nós precisamos pedir estrutura, suporte, amadurecimento para suportarmos mais do Senhor sobre a nossa vida. Sua capacidade vai definir o que você tem recebido. E ela não tem a ver com seus dons, não tem a ver com as suas habilidades e nem com os seus talentos, mas sim com a maturidade forjada no secreto. Então, para que você tenha mais do Senhor, para que você receba mais, você precisa forjar uma maturidade no secreto. Numa vida de intimidade, numa vida de oração, numa vida de secreto, onde ninguém está vendo. Nós já falamos sobre isso aqui. Secreto não é exposto para as pessoas. Secreto é secreto. A vida que ninguém precisa saber. É nesse lugar que Deus vai te forjar a tua maturidade, para que então você consiga receber aquilo que Ele tem para te entregar. Quando se é fiel ao pouco e ao pequeno. Então, o Senhor precisa ver o quanto verdadeiramente nós somos fiéis ao pouquinho que o Senhor nos dá. Porque só então, se formos fiel no pouco, o Senhor nos concede mais da sua presença. Sua fidelidade às coisas pequenas do dia a dia calibram seu coração para estar arraigado no lugar certo. Sua diligência com o pouco vai definir se você está preparada para o muito. Então, o Senhor está examinando você. O Senhor está vendo quanto você permanece firme, fiel,
diligente, cuidadosa, zelosa com o pouco que o Senhor tem te dado. O Senhor, muitas das vezes, vai nos entregar poucas pessoas. Como eu falei, às vezes a pessoa quer já ministrar em grandes púlpitos, para grandes multidões, quer fazer uma conferência de 12 mil mulheres, igual a pastora Viviane, mas não sabe lidar com 2 mulheres, não sabe lidar com 10, mas quer que o Senhor entregue 12 mil. Deus está olhando para você e vendo se você tem estrutura para suportar, o quanto você é diligente, dedicada com o pouquinho que Deus está te dando, o quanto você faz com amor, entrega com amor e se entrega verdadeiramente para as poucas ovelhas que o Senhor te deu, para as poucas pessoas que o Senhor colocou no teu caminho. O Senhor não vai te entregar mais se você não for cuidadosa com o pouco que Ele tem te entregado. Quem você é quando ninguém está olhando. Essa é a sua verdadeira essência. Quem nós somos quando ninguém está nos olhando. Na nossa casa, no nosso secreto, com a nossa família. Quem nós somos. E falando em essência, ela é natural. Ela nunca é forçada. Ela é genuína, não é copiada. Autenticidade. Essência é ser autêntica, é ser verdadeira, é saber quem você é e não viver querendo copiar os outros, ser igual aos outros, mas ser você, na sua essência. Antes de pedir mais, aumente a sua capacidade, esvazie-se. Quantas de vocês estão cheias de Deus, mas não estão esvaziando? Não estão transbordando, não estão compartilhando. Por quê? Porque estão esperando os grandes púlpitos, esperando a multidão, os holofortes. E Deus está dizendo, ei, se esvazia. Tem uma pessoa no caixa do supermercado precisando daquilo que você carrega. A sua vizinha de porta precisa daquilo que você carrega. O zelador do seu prédio, o porteiro do seu prédio, a pessoa que limpa o lugar que você trabalha, as pessoas ao redor de você, a pessoa no ônibus que você senta do lado. Esvazie-se para que o Senhor te encha mais. Transborde na vida daqueles que estão ao seu redor. Este é o segredo, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. E vai dizer lá a parábola de Marcos 25:15. Ao primeiro ele entregou 5 talentos, ao segundo 2 e ao último 1 talento. Então ele entregou conforme a capacidade de cada um. Ele olhou para aquele primeiro e sabia que ele era capaz de ter 5 talentos. Ele saberia administrar, ele tinha estrutura para administrar. E para o último ele entregou apenas 1. E nós vamos ver na história que aquele menino com 1 talento, o que ele fez? Ele enterrou, de tão incapaz que ele era de administrar aquele talento, que ele enterrou o talento. Quem sabe ele queria mais, ele achou que se ele tivesse mais, como ele tinha só 1, ele falou, vou enterrar. Talvez você olhe para aquilo que Deus está te dando e você diz, ai, mas é tão pouquinho, vou guardar para ficar mais, para quando o Senhor me der mais, eu vou transbordar mais, eu vou ensinar mais. O Senhor quer que você use esse pouquinho que Ele tem te entregado. Hoje o Espírito Santo nos ensina que fazemos parte do Israel de Deus, o povo escolhido, e nos chama a seguir ao seu lado, permanecendo fiéis até o fim. Meu desejo é que seu fruto não acabe após essas 8 semanas, mas que dê boa colheita a 30, 70 e a 100 por 1. Ou seja, permaneça, multiplique. Eu vi aqui algumas mulheres comentaram aqui nos vídeos anteriores falando, até no meu Instagram falando, Laura, eu estou estudando com as mulheres da igreja, Laura, eu estou estudando com as minhas amigas, Laura, eu estou compartilhando nos grupos.
Ou seja, o que essas mulheres estão fazendo? Elas estão multiplicando. Elas estão multiplicando, tocando outras pessoas. Então é isso que o Senhor deseja que nós venhamos fazer. Multiplicar. E hoje ela diz: permaneça firme, acredite, vale a pena. Permaneça firme. Uau! Nós temos, como final de toda semana, nós temos uma cartinha do nosso Pai para o nosso coração. Mas antes de eu ler a carta, eu quero ler a conclusão deste devocional. E aí eu vou finalizar com a carta, ok? A conclusão de hoje diz assim: toda árvore precisa de cuidados diários. Não importa a espécie, qualquer uma precisa de uma certa quantidade de água, de luz solar, sombra, nutrientes do solo para crescer forte e saudável. Além disso, é muito provável que ela enfrente períodos de seca, para que aquelas que possuem raízes profundas, de novo, eita, me embananei, vai de novo. Além disso, é muito provável que enfrente períodos de seca. Para aquelas que possuem raízes profundas, a chance de sobrevivência à seca é muito maior. Por quê? Pois elas são capazes de saciar a sua sede, alcançando maiores profundidades no solo em busca de água. Então, quando nós temos as nossas raízes profundas, por mais que venhamos enfrentar períodos de seca, nós conseguimos permanecer frutificando. Por quê? Porque as nossas raízes buscam água no profundo, no secreto, na intimidade, lá onde ninguém vê. Raízes profundas nos fazem permanecer mesmo em momentos de seca. Da mesma forma, também precisamos de pequenos cuidados diários e constantes para atingirmos maturidade emocional e espiritual, essenciais para o aprofundamento das nossas raízes. Necessitamos ser regadas todos os dias pela palavra do Senhor, absorver os nutrientes da sua presença sobrenatural e encontrar descanso na sombra das asas do Pai amoroso e fiel. Quando permitirmos... Eu tô aqui acelerando, né, gente? Parece que eu, tô atrasada. Vamos falar mais devagar, né? Tô acelerada, gente. Ainda bem que vocês já me conhecem. 56 dias comigo, né, gente? Não tem frescura, que é a vida real. Vamos de novo. Quando nos permitimos estar enraizadas no Senhor, seremos como a árvore descrita no primeiro capítulo do livro de Salmos, que frutifica no tempo certo e a sua folhagem permanece viva. De tempos em tempos, você precisará revisitar suas raízes e deixá-las à mostra, para que Jesus, o nosso bondoso jardineiro, cuide e pode certas áreas, emoções, comportamentos, mentalidade e até mesmo relacionamentos, a fim de que seu crescimento possa progredir em direção ao propósito que ele tem para a sua vida nesta estação. Após estas 8 semanas, tire alguns minutos e analise a sua própria vida. Então, você já vem fazendo isso, certo? Todos os devocionais você vem fazendo isso. Mas agora, hoje, quando acabar esse devocional, analise com mais profundidade. Será que ficou alguma coisa? Analise as tuas raízes. Será que elas estão saudáveis? Será que elas estão profundas? Aonde elas estão realmente inseridas? Será que elas estão sendo bem nutridas? Mulher, oro para que você permaneça
firmada nas verdades do Pai, plantada à beira da sua presença, sendo nutrida, aperfeiçoada e podada dia após dia, a fim de florescer e gerar bons frutos que alimentarão a outros e glorificarão o nome do Senhor. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Amém? Uau! Olha só! E agora, para nós finalizarmos estas 8 semanas, com aquele gostinho de uau, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor me sustentou. Eu quero que você feche os teus olhos, aí onde você está, com um coração grato por esta oportunidade que o Senhor te concedeu de tratar as tuas raízes, de curar as tuas raízes, e que você receba esta mensagem de Deus para o teu coração. Feche os teus olhos e sinta e ouça como a voz do teu Pai falando com você neste dia. Filha, hoje estou convidando você a ouvir a minha voz. Quando conseguir calar todos os outros ruídos, você me reconhecerá. Andará na frente quando me obedecer. Terá celeiros em tempos de escassez. Verá caminhos em meio ao mar das circunstâncias adversas. E entrará em lugares de renúncia que irão liberar o meu favor sobre a sua vida. Você começa recolhendo espigas como Ruth, mas termina sendo resgatada. É achada nos desertos das desistências como Moisés, mas atraio você novamente através das sarças que acendo. É escolhida por mim quando ninguém a escolher. A semelhança de Abraão, é convidada a deixar a sua parentela e abraçar uma perspectiva nova a respeito de tudo. Como Josué, entre na terra das promessas e descubra que permanecer ali será um desafio maior do que você mesma. Assim como Elias, veja nuvens de água em dias de sequidão e seja atraída para fora das cavernas do medo. Através das brisas desconhecidas, mas irresistíveis. Como Neemias, não suporte as ruínas do seu povo. E de copeira se transforme em engenheira. Da mesma maneira que Esther, entre em minha presença e o meu cedro seja estendido a você. Ainda há um longo caminho a ser percorrido. Você precisará continuar andando ao meu lado para não se perder e será lembrada a todo instante que não é sobre você, mas é sobre mim. Uau! Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, o segredo é permanecer. E eu te espero no próximo vídeo para nós darmos início a uma nova jornada, a jornada plenitude. Que Deus abençoe
a sua vida. Fique com Deus.